dia, grandes mestres! Tudo bem com vocês? Gente, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula aqui do Centro de Mídias e do canal TV Educação. Eu sou o professor Rodrigo e vou dar a aula para vocês do terceiro ano do Ensino Fundamental 1. Muito importante. Olha só, acabei de receber uma informação aqui. É segundo ano, antes que o pessoal já fica nervoso, fica calmo, segundo ano, porque a aula do terceiro já vai separando aí a caneta, o caderno, é a próxima, beleza? Então estou aqui hoje para construir a aula do segundo ano do Ensino Fundamental 1, ciclo de alfabetização. Então isso é muito importante. Antes de nós começarmos a nossa aula, eu vou deixar algumas informações muito importantes. E para deixar essas informações muito claras, eu peço que algum responsável fique do lado, pois essa aula ela só se torna importante e bastante efetiva se tiver algum responsável. Então, criança, por favor, chama algum responsável e se já estiver na frente da televisão ou na frente do celular, por favor, preste atenção. Essa aula ela está sendo transmitida tanto pelo canal da TV Educação Univesp, quanto pelo Centro de Mídias do Estado de São Paulo. E aí, como que funciona para você ter o acesso ao aplicativo do Centro de Mídias? O acesso do aplicativo do Centro de Mídias, ele vai funcionar da seguinte maneira. Você vai entrar na sua loja de aplicativos e vai digitar Centro de Mídias SP, Educação Infantil e Anos Iniciais. Eu vou falar mais uma vez que isso é bem importante. Você vai na loja de aplicativos e digita Centro de Mídias SP, Educação Infantil e Anos Iniciais. E sabe por que isso é muito importante? Porque se você colocar só Centro de Mídias SP, vai vir todos os aplicativos do Ensino Fundamental 2, do Ensino Médio, e aí pode gerar um pouco de confusão. A nossa conversa aqui é para o primeiro ano, é para o segundo ano, é para o terceiro ano, é para o Ensino Fundamental 1, ciclo de alfabetização, anos iniciais. Então, tenha bastante atenção. Então, responsáveis, por favor, faça o download. Uma coisa muito importante também a levantar aqui é que os dados móveis, os seus dados móveis, a sua internet, tá de boa, pois o aplicativo ele roda de maneira gratuita para você. Então fica bem tranquilo, não vai gastar dados móveis. Se você acessar essa aula pelo aplicativo, está tudo certo. Mas fica de boa se você não tiver um celular, não tiver um smartphone. Sabe por quê? Nós temos a televisão, então você também pode assistir pela TV e olha, não vai mudar em nada. Quem assistir pela TV e assistir pelo celular, não muda em nada. Só uma coisinha. Quem estiver pelo celular, começa a comentar. Então vai realizando comentários, colocando informações de elementos que eu vou construindo aqui na aula. Isso é muito claro para vocês, pois a nossa interação vai se dar muito por este aplicativo. Tudo bem? Vamos lá? Importante, cuide bastante da sua saúde. Cuidando da sua saúde, você também previne quem está ao seu lado. Então, sempre manter as mãos limpas, passar um álcool em gel, enfim, os cuidados que são bastante orientados pela Organização Mundial da Saúde. E neste período, responsáveis e crianças, tome cuidado para não cair em fake news, pois as notícias mentirosas estão circulando a todo momento. Então, vai na fonte segura. E fonte segura, passa o álcool, se mantém distante de outras pessoas. E caso você precisa de sair, o responsável, só saia se for muito necessário. E se for necessário, use máscara. O professor Rodrigo aqui está sem máscara, porque toda a equipe está trabalhando, mas sempre à distância, e a equipe inteira está de máscara. Então isso é muito importante levantar para vocês. Beleza? Vamos lá já começar então, separar o caderno e principalmente a caneta, porque é uma aula, né? Então a gente tem que ter nosso caderno, temos que ter as nossas referências de apontamento do conteúdo, pois ficaria muito difícil prestar atenção sem alguma coisa para anotar. Eu pelo menos, confesso, tenho uma dificuldade danada de aprender se eu não realizar nenhuma anotação. Mas é claro, cada um tem a sua característica e se você consegue aprender sem caderno, fica tranquilo. Ontem, o professor e a professora pediu para vocês realizarem um desenho e escrever algo que fazia você lembrar da escola, não é? Fazia você lembrar da escola. E olha que interessante. Quando você pensa lembrar da escola, você provavelmente fez algum desenho, você escreveu alguma frase. Essa foi a atividade 1.
Tudo bem? Essa foi a atividade 1. Então, ontem vocês realizaram uma atividade 1, já vai guardando ela, e hoje nós vamos para a atividade 2. E para nós começarmos a aula, eu vou começar com a seguinte imagem. Olha que interessante. Eu começo com esta imagem aqui. Quando você olha esta imagem, o que você pensa? Eu penso que esta imagem representa que tipo de espaço? Olha, grandes mestres, segundo ano. Que tipo de espaço isso aqui representa? Olhem bem. É um espaço urbano? São as cidades? Ou é um espaço rural? Você acha que onde você mora é assim ou assim? Nós temos pessoas do estado inteiro assistindo. Onde você mora é assim ou assim? Já comecem a colocar no comentário. Vocês vão colocar nos comentários mais ou menos assim. Onde eu moro é parecido com a imagem do espaço rural que o professor Rodrigo colocou. Ou você pode colocar no comentário assim, onde eu moro é parecido com o espaço urbano que o Rodrigo colocou. Eu, professor Rodrigo, eu moro aqui, no espaço urbano. Essa fotografia é a fotografia da cidade de São Paulo. Olha quantos prédios, quantas mudanças ocorreram. E, inclusive, ao fundo, um aeroporto, o aeroporto de Congonhas. Olha que danado, bem no meio da cidade. Aí eu vou falar, imagina a seguinte reflexão. Já conversa com seus pais, conversa com seus responsáveis. Há muito tempo atrás, muito tempo, 10, 20, 30 anos, antes de vocês terem nascido. São Paulo, há muito tempo atrás, era assim ou assim? O que vocês acham? Já vira para o seu responsável e pergunta. Faz a seguinte pergunta, eu vou te dar a dica. São Paulo, há muito tempo atrás, era cheio de prédios, cheio de casas, comércios, residências, indústrias, ou São Paulo era desta maneira? Pergunta para ele. Vamos lá, pergunta agora, pergunta. Grita aí, ei, tem uma informação, São Paulo tinha mais casas ou São Paulo tinha mais campo, mais uma paisagem rural? Já faz essa pergunta, tudo bem? E aí, quando a gente começa a pensar nessa informação, eu vou mostrar aqui para vocês uma informação muito clara. A gente vai começar a diferenciar um espaço rural de um espaço urbano, tá bom? Gente, isso é muito importante para nós compreendermos a nossa identidade. Você já parou para pensar que a nossa vida nas grandes cidades, das grandes capitais, é sempre muito agitada? E essa vida nas grandes cidades, nas grandes capitais, elas são sempre muito agitadas, por quê? A dinâmica, ela funciona de acordo com a economia, com a compra, com a venda, com os produtos. A sua escola, ela está numa grande cidade? Aos meus alunos que estudam comigo na cidade de São Paulo, eu já sei a resposta. Por favor, né, gente? Para quem estuda com o professor Rodrigo, a nossa escola está na cidade de São Paulo. Mas, vamos imaginar para quem está lá no interior do estado. Talvez a sua escola esteja no espaço rural. E sabe o que é o legal disso tudo? Que é danado de bom ver essa diversidade. Que é muito legal ver quem mora no espaço rural, quem mora no espaço urbano. Porque isso constrói identidade. Vamos fazer o seguinte? Para quem já estiver com o aplicativo, por gentileza, comece a comentar. E aí faça comentários. E pode comentar tudo. Tá legal. Eu estudo no espaço rural. Tá legal. Eu estudo no espaço urbano. Olha que interessante. Vai realizando os comentários. Pois, assim que você começar a realizar os comentários, eu vou identificar a escola, eu não vou colocar nome, e ler aqui ao vivo. Olha que legal. Fica tranquilo que eu não vou falar o seu nome, tá bom? A não ser ali que você, pelo menos o primeiro nome, permita, tá bom? Mas eu vou identificar a escola. E isso é muito legal. Ao vivo aqui, eu vou identificar a escola e falar, olha, o João, o Fernando, a Maria, falou que estuda no espaço rural.
Vamos agora para a nossa atividade, enquanto vocês vão realizando os comentários. Então, já vamos comentando. E pede para o responsável comentar. E se você é professor e professor e está vendo essa aula, muito obrigado, tá? Vocês não têm ideia quanta segurança vocês do outro lado dá para nós aqui. As informações que eu acabo construindo é sempre referenciando as professoras do ciclo de alfabetização. Muito obrigado. E, se possível, também realizar comentários e colocar perguntas para a gente ampliar a nossa discussão. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos, tá bom? Olha só, vou colocar aqui, já vai pegando o caderno. Lembra que eu pedi para você pegar o caderno no começo da aula? Eu acho que eu dei bastante tempo, não dei? Enquanto você vai pegando o caderno, a caneta, eu vou conversar com os seus responsáveis, tudo bem? Então vai lá pegar o caderno, a caneta, e se já estiver com o caderno e a caneta, você vai escutar isso também. A nossa conversa agora é com os responsáveis. Muito importante vocês ter essa relação de aprendizado com as crianças. Por muitas vezes, a gente olha para a criança e pensa, ela está dando tanto trabalho, ela está com tantas dúvidas, não é verdade? E que bom que ela está dando trabalho, que bom que ela está com tantas dúvidas. Ela é uma criança. Aí ela vai crescer e vai chegar aquele momento que a gente vai olhar para o pequeno e vai falar, nossa, por que eu não respondi aquela dúvida? Porque a vida ela é muito rápida. Então aproveita essa curiosidade da criança, converse com ela sobre as mudanças que ocorreram na cidade. Converse com ela sobre um espaço rural, sobre o espaço urbano. E se você, responsável, de repente tem alguma ligação, seja com o espaço rural, seja com o espaço urbano, mostre para ela. Olha, eu quando era criança, e aí você relata toda a sua experiência. É muito legal. Tudo bem? Mas o foco da aula aqui não é vocês. Isso aí é só para a gente trocar uma ideia. Vou voltar a falar com as crianças. Já pegou? Já pegou o caderno? Vamos junto para a atividade? Vamos lá? Então, mas antes de ir para a atividade, eu vou aqui, pegar meu celular para olhar os comentários. Pode ser? Vamos lá então. Vamos abrindo aqui. Olha que interessante. A maioria, olha que legal, eu estou muito feliz com isso. A maioria estuda no espaço rural. Então, gente, sejam todos muito bem-vindos. E olha, vocês podem colocar, por favor, no chat os comentários de como é estudar no espaço rural? E eu estou felizão. Sabe por que eu estou felizão? Porque o professor Baglini, o professor Rodrigo, ele mora no espaço urbano. E nada tão interessante do que conversar com alguém que mora no espaço rural. Eu estou muito contente que o pessoal está colocando nos comentários que mora no espaço rural. Eu moro no espaço urbano e confesso para vocês, gente, pensa num lugar agitado, não para. Talvez agora, infelizmente, nessa quarentena dê uma sossegada. Então o pessoal está colocando aqui. Olha só que legal. A escola Orlando Signorelli é do espaço rural. Então sejam muito bem-vindos, escola Orlando Signorelli. Obrigado, professora Isa. Nicole, esse professor é muito legal. Nicole, meu Deus, que linda. Essa eu gosto demais de você também, Nicole. Escola Professor Ademar Hiroshi Suda. Perdão se eu pronunciei errado, mas a gente vai construindo isso aqui. Então, gente, muito, muito obrigado pelos comentários e fiquem à vontade, vamos comentando. E olha que interessante. Confesso para vocês, essas coisas de ao vivo, ela também nos traz uma reflexão. Quando eu recebi o comentário agora, vendo que a maior parte das pessoas, dos estudantes, são do espaço rural, isso nos traz uma reflexão, porque por muitas vezes a gente tem aquela relação. Galera não está assistindo. E não. Olha como a capacidade, olha como a TV Educação está indo para vários lugares do estado de São Paulo. E isso nos traz uma coisa muito interessante. Eu vou até aproximar para conversar. Às vezes, a gente pega o estado de São Paulo, todo mundo assim que não conhece o estado de São Paulo, e acha que o estado de São Paulo é só essa imagem. Só. Estado de São Paulo, só isso. Olha que interessante, não. O estado de São Paulo também é esta imagem. Tá bom? Beleza, vamos para a atividade, lindos? Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pegar uma folha, olha, segundo ano. Quem ainda está com alguma dificuldade na escrita, fica tranquilo. Eu só comecei a escrever lá no 4º ano, não conta para ninguém, tá? No 2º ano eu tinha muitas dificuldades, então se você está com dificuldade, fica tranquilo, isso aí é super normal, tá bom? Aí você vai pegar ali o caderno
e vai começar a escrever. Você vai colocar assim, eu quero, quem mora no espaço rural, olha só, quem mora no espaço rural vai colocar como acha que como que acredita ser as características do espaço urbano, tudo bem? Então vamos imaginar, eu moro no espaço rural. Ah, quem mora no espaço urbano, nas grandes cidades, tem grandes prédios, tem casas, tem muitas fábricas, tem muitos carros, muitas pessoas, enfim. Vocês colocam como vocês imaginam, tudo bem? Isso é muito importante. Quem mora no espaço urbano vai colocar na folha o que acha que é o espaço rural. Ah, no espaço rural tem plantação, tem as casas, tem muito carro, ou muitas pessoas, poucas pessoas, enfim, vocês colocam. Você já pensou que legal, lá na frente, você, de repente, pegar essa carta ou essas informações que você está construindo e colocar num correio para entregar para alguém do espaço urbano e alguém do espaço urbano entregar para o espaço rural? Já pensou que legal? Olha, neste momento de isolamento social, eu não vou poder, por exemplo, nem a professora, você não vai poder levar para a professora essa atividade. Mas fica tranquila. Sabe por quê? Tranquila e tranquilo, óbvio, não é? Porque ao fim disso tudo, e olha, em breve vai passar, fica em paz. Você vai levar essa atividade e vai conversar com os colegas. Sabe por quê? Provavelmente, dentro da sua sala de aula, tem estudantes que moram no espaço urbano e estudantes que moram no espaço rural e todos se encontram na escola. Aí você vai chamar assim, ó, eu vou pensar no nome aqui. Maria, vamos imaginar que a Maria mora no espaço rural. Você pode me entregar a sua atividade que o professor Rodrigo me mostrou? E você mora no espaço urbano. Aí a Maria vai, você vai ler, Maria, não é bem assim. Ou, Maria, você acertou. Da mesma maneira que você vai entregar a sua atividade para Maria e ela vai ler. Ah, não é bem assim ou é bem assim. Essa troca é muito interessante. Afinal, a construção se dá devido a vários fatores. Mas, para a gente começar a nossa discussão, afinal, vocês já estão no 2º ano do fundamental. Isso é muito importante. Gente, vocês já passaram do primeiro. A gente começa assim. Já começa identificando as características. Beleza? Bom, vou ler aqui mais comentários porque está vibrando. Está vibrando. Se está vibrando, o comentário está chegando. Olha só. Pode desenhar? Gente, claro! Claro que pode desenhar. Lembra que o professor falou para vocês? Ó, quem consegue escrever, pode escrever. Ah, professor, mas eu consigo escrever e eu quero desenhar. Então desenha. Ah, eu quero escrever e desenhar. Então escreve e desenhe. Ah, eu quero escrever, desenhar e fazer recortes. Então desenhe, escreva e faça recortes. Você vai fazer aquilo que melhor te convém. E muito importante, de novo, sempre pedindo ajuda de um responsável, tá bom? Se for mexer com tesoura, você já sabe. Eu sempre viro para os meus estudantes e falo, tesoura sem ponta. Por favor, tesoura sem ponta. Então, responsáveis, cuidado, porque às vezes a gente conhece essas crianças, elas vão lá e pegam a primeira tesoura que tem. Então, ó, muita atenção. Na sala de aula, nós ali temos o controle, mas, então, tome esse cuidado. Agora, enquanto você começa a fazer sua atividade, pensando como é um espaço rural, pensando como é um espaço urbano, eu vou conversar de novo com os responsáveis, tá bom? Já já eu volto a falar com vocês. Olha só. Vocês, enquanto responsáveis, por favor, comecem a organizar as atividades deles. Todo final de período, final de bimestre, vocês normalmente vão para uma reunião de pais e mestres, não é assim que se chama? E lá, o professor e a professora lhe entregam um portfólio com as atividades que as crianças fizeram. Neste período de quarentena, não tem portfólio da escola, mas tem o portfólio da casa. E como que você faz isso? É muito, muito simples. E aí você vai apresentar essa organização para a criança. Você vai separar uma pasta, um envelope, enfim, alguma coisa que esteja à disposição. Não precisa de sair para comprar, não. É o que está na sua casa. Você vai pegar a folha da atividade de ontem, que era para eles desenharem ou escreverem a saudade que eles têm da escola, põe uma data, isso é importante, o portfólio é porque você mostra o processo de desenvolvimento da criança. Põe uma data e guarda no envelope. E claro, se possível for, conversa com eles sobre essa atividade. Não guarda simplesmente. A atividade de hoje, você vai, de novo, pôr uma data
e vai guardar ela. Ou seja, já tivemos uma atividade ontem e uma atividade hoje. Importante, organize. E fica tranquilo, se você está olhando agora para a sua criança e falando, meu Deus, mas ele é muito desorganizado. É normal, tá? Porque às vezes você vai gritar agora e falar assim, oh, traz a atividade de ontem. Aí ele vai chegar com a atividade toda amassada. Toda amassada. Você fala, meu Deus, você fez ontem, está toda amassada. É isso mesmo, normal. Cabe você, enquanto responsável, pegar a atividade, explicar, e aí você começa a mostrar uma organização. Às vezes falta essa relação. E claro, para os responsáveis que já faz isso com as crianças, parabéns. Afinal, um processo de educação se dá em 3 frentes. Escola, família e responsáveis. Se algum desses elementos falhar, o processo falha também. Beleza? Vamos voltar aqui para os grandes mestres, afinal o foco são eles. E aí, já fizeram as atividades? Já começaram a fazer? Eu sou meio rápido, né? Como assim? Você acabou de pegar a folha e já está pedindo para eu realizar? Fica tranquilo. Faz com calma. Não é para terminar a atividade agora na aula, não. Fica tranquilo. Tem gente que, às vezes, acha que tem que terminar a atividade. Não é? Olha só que interessante. João, o pessoal acha que a gente tem que terminar a atividade sempre. Não é? Não pode. Calma. Olha, eu tive até que conversar aqui com o meu professor que está, né? Não dá, ele está aqui no fundo. Ele virou, não precisa de terminar a atividade agora. Afinal, nós temos um tempo tão reduzido, vocês têm todo o dia de hoje, vocês têm o restinho da manhã, vocês têm o período da tarde, período da noite não, período da noite é bom dar uma descansada, para terminar a atividade, tá bom? Amanhã eu vou conversar sobre essa atividade e essas atividades vocês já vão colocando nos comentários como foi e importante. Guarde isso no portfólio. Vamos ver aqui mais comentários que o pessoal está colocando? Olha que legal, não para de chegar. Olha só, essa aula está muitíssimo legal. Escola Luiz de Pirandello. Já estou fazendo a atividade e vou pintar. Ô, Beatriz, que legal. Faz essa atividade. E aí, como que está essa atividade? Vai ali devagarzinho, fazendo o desenho, separando. Já pensou? Que legal. E lá no final da quarentena, quem sabe, essas atividades cheguem aqui no Centro de Mídias e a gente faça uma aula só mostrando as atividades. Mas isso depende do engajamento de vocês e da interação. Então isso é importante, tá bom? Beleza? Vamos lá então. Olha só. Como eu sempre brinco que tem gente que começa a aula, depois vai embora, perde algumas informações iniciais. No início da aula, o professor comentou de um aplicativo, porque eu vi que tem pessoas que vão chegando no meio da aula e se perdem. Onde eu mando esse comentário? O que eu faço nesse comentário? Você vai acessar o aplicativo, na loja de aplicativos, Centro de Mídias SP, Educação Infantil e Anos Iniciais. Faz o download deste aplicativo, ele vai para o seu celular, o consumo de dados móveis, o consumo de internet neste aplicativo, ele é gratuito, tudo bem? No entanto, caso você não consiga fazer o download do aplicativo por N motivos, e cada um sabe o seu motivo, fique em paz, esta aula também é transmitida na televisão. Agora ela está ao vivo, mas depois ela fica para vocês em um outro momento acompanhar, bem tranquilo. Tudo bem? Então isso é importante a gente começar a pensar, tá bom? Vamos lá então, agora eu quero conversar, voltando com os meus estudantes, né? Coloquem no comentário se vocês estão com alguma dificuldade. Isso é legal, porque nós estamos aprendendo juntos. Gente, até um mês e meio atrás, o professor Rodrigo estava em sala de aula. O professor Rodrigo, ele é professor de 1º ano, de 2º ano e de 3º ano, que conhece o ciclo da alfabetização, ou seja, professor de vocês. E até um mês atrás, eu entrava na sala e os meus estudantes vinham e faziam toda aquela volta e gritavam, o professor Rodrigo, e aí eu levava eles, aquela gritaria, todo aquele agito, e de repente, cá estou, numa tela, tentando conversar com vocês. E confesso, o silêncio do estúdio às vezes me incomoda. Então, eu preciso, mesmo que à distância, desse barulho. E sabe como que vocês vão mostrar esse barulho, este empenho? Fazendo as atividades, conversando. Então, vocês vão conversar com seus responsáveis, vocês vão conversar
com seus amigos, não presencialmente, por favor, vocês sabem. Vocês vão conversar com o irmão, com a irmã, com o primo, com a prima, com o tio, com a tia, enfim. Isso é importante conversar. A gente, nesse momento, principalmente a galera do segundo ano, a gente acha que, mas eu só aprendo na escola, professor Rodrigo, não tem como eu aprender em outro lugar. Tem sim. Sabe um grande professor que você tem, mas assim, é um grande professor mesmo? O seu responsável. Eu, quando conversava com a minha avó sempre falava assim, Rodrigo, senta aqui que eu tenho muita história para contar para você. A minha vida é recheada de histórias. E como a minha vida é recheada de histórias, eu tenho muitas coisas interessantes para contar. Então, conversa. E olha, vamos fazer uma síntese da atividade de hoje? Vamos fazer um resumo? Antes do professor Rodrigo se despedir, vamos fazer todo o resumo? Vamos lá então. O que o professor Rodrigo discutiu hoje? Hoje, o professor Rodrigo discutiu as mudanças que ocorrem. Nós temos, basicamente, dentro dessas mudanças que ocorrem, dois modelos. Um é o espaço rural e o outro é o espaço urbano. Tudo bem? E aí, eu usei a referência do estado de São Paulo. O estado de São Paulo, ele tem tanto o espaço urbano quanto o espaço rural. Foi isso que o professor apresentou. Depois eu pedi para vocês conversarem com os responsáveis para falar, e aí, como que era esse espaço antes, como era esse espaço antes e depois, lembra? Aí vocês começaram a conversar, alguns deram boas risadas, eu sei, isso aí é normal, né? Porque falou, ih, filho, mudou muito, mudou muito. E muda mesmo, tá? Aí, terminando, aí o professor pediu uma outra atividade. Lembra? Pegar a folha, e aí veio aquela enxurrada. É para desenhar? É para escrever? É para recortar? Isso depende da sua habilidade. Vou dar uma dica. Fala com o seu responsável para fazer junto com você. Já pensou? Pede para ele fazer junto com você. Desculpa, pais, responsáveis, tio, tias, vós, vô. Eu acho que agora é um momento muito legal. Eles estão no segundo ano e eles devem estar num agito só. Então senta com calma, estabelece um lugar na casa para estudar, tá bom? Eu agora vou passar uma informação para todos, tanto para as crianças quanto para os responsáveis, tá bom? Olha só, estudar à distância é totalmente diferente. Totalmente diferente. O professor Rodrigo, ele não está aqui para substituir a professora, tudo bem? Eu não vou substituir a professora. O professor Rodrigo está aqui só para garantir que vocês, em certa medida, continuem a estudar nesse período de isolamento. Já parou para pensar se nesse período de isolamento vocês não tivessem exatamente nada? Seria um período perdido. Então, para estudar dessa maneira, é importante você também se reorganizar. Então, por exemplo, não dá para você estudar, por exemplo, assim, deitado, meio distraído. Não dá. Na sala de aula, você fica assim meio deitado, a professora fica falando, você fica assim deitado, lá. Não fica. Então, não dá também para ficar. Outra coisa, organizar um cantinho de estudo, tá bom? Então, você organiza. Não importa se é sala, se é quarto, enfim, você organiza um cantinho de estudo, tá bom? Organiza. Aí cada um organiza ali, dá um jeito, se põe uma mesa, se não põe, enfim, tá bom? Então vocês começam a se organizar, porque estudar neste momento requer alguns cuidados especiais. E vamos aproximar. Responsáveis, por favor, organizem o portfólio. Pois quando tudo isso acabar, esse portfólio vai ser entregue para a professora, vai ser entregue para o professor. E com certeza, isso vai ser danado de bom de discutir. Olha que legal, todo mundo discutindo as atividades que ocorreram, deixaram de ocorrer. Então, eu preciso muito do apoio de vocês, professores que estão assistindo, fico muito feliz pelos comentários, mas eu preciso também que vocês, estudantes responsáveis, realizem e desenvolvam esse trabalho. Esse projeto que nós, do Centro de Mídias da Educação do Estado de São Paulo, estamos desenvolvendo,
É um projeto para atender todos. Muito, muito, muito obrigado, pessoal. E como eu sempre digo, juntos somos mais fortes.